(17 de dezembro de 2011). Pesquisadores se preparam para uma missão complexa, que os levará a um dos pontos de clima mais agressivo que conhecemos. Continente Antártico, extremo sul do planeta Terra. O frio, intenso e cortante, com temperaturas de até 60 graus negativos, torna o ambiente hostil para a habitação humana. Um imenso deserto de gelo. Pesquisadores chegam à geleira Union, no acampamento da Antarctic Logistic Expeditions, e se dividem em dois grupos. O grupo Geleira Union inicia seus trabalhos já neste ponto geográfico. O grupo Módulo Criosfera 1 começa a preparação do comboio de trator polar que os levará até outra localidade do continente. O nosso grande desafio na Antártica é arranjar o lugar mais isolado possível para que nós possamos fazer avaliação de mudanças do clima e também da química da atmosfera na escala global. Por isso, nós tínhamos que avançar no continente. Nós passamos os primeiros 3 dias e meio no acampamento da geleira Union, obviamente nos ambientando com as condições de -20, -25 graus, sem noite, um dia de 24 horas. Montamos um acampamento base do lado desse acampamento da Antarctic Logistic Expeditions. Alguns dos meus colegas iam ficar naquele acampamento base mesmo, fazendo pesquisas de geologia, pesquisas de geofísica. Essa missão do Criosfera 1 tinha que adentrar, então, 2.000 quilômetros sobre gelo e neve. Muitas vezes esse gelo ultrapassa os 2, 3 quilômetros de espessura. Está com uma série de fendas, fraturas no gelo de 30, 40 metros, que poderiam engolir até mesmo um trator inteiro, caso nós passássemos por cima. Tivemos que botar todo o módulo, cerca de 10 toneladas de carga, entre material de acampamento, roupas polares, e aí roupas polares para um ambiente muito mais frio, sensação térmica facilmente caindo a -40, -50, equipamentos de comunicação, de navegação, tudo isso em um trator. E esse trator levou mais 4 dias e meio, navegando sobre gelo e neve. 2 colegas seguiram junto com o módulo no trator, ajudando a travessia que durou em média 10 km por hora, isso quase 4, 5 dias, né, de 24 horas por dia ininterruptas, o pessoal se revisando, manejando o trator até a posição. Então uma equipe tinha que preparar o material que iria no trator, uma carga pesada, e o outro grupo que ia num DC-3, transportando a carga mais sensível. O voo do DC-3, que levou o resto do equipamento e a outra parte da equipe, onde eu ainda estava, e um voo de 1h30, 1h40 mais ou menos, até o ponto
84 Sul, onde estava o Criosfera. Nesse momento, a nossa primeira tarefa era, ainda com o apoio do trator, deixar o módulo que estava sobre o trenó alinhado na posição norte, sul, leste, oeste, como nós queríamos. Levantar ele sobre 4 macacos, todos eles manuais, então sem nenhum suporte externo para equilibrar o módulo, então o módulo não podia cair no momento da elevação. Nós elevaríamos esses 2.300 quilos até 1,70 m, 1,80 m de altura, para que pudéssemos encaixar os pés. É nesse momento que a gente levantou o módulo, que tudo está realmente seguro, o trator tira o trenó, o trator vai embora, e nós ficamos isolados no campo, finalizando a montagem do módulo. Eu estava vendo ali do horizonte, você consegue enxergar um ligeiro... O Criosfera é um módulo, uma espécie de um container. Esse container, ele tem um conjunto de baterias, uma série de instrumentos meteorológicos e de química da atmosfera no seu interior. E tudo isto funciona ou com geradores eólicos ou com painéis solares, né? Então ele é ambientalmente perfeito, digamos assim, porque a gente mede o impacto das mudanças ambientais globais ou da poluição e da química da atmosfera sem gerar resíduos na manutenção ou na existência anual do módulo. Basicamente, o que ele está fazendo? Ele está coletando a cada minuto, a cada 5 minutos, 10 minutos, dados sobre as condições meteorológicas, tais como vento, temperatura do ar, umidade. Ele tem alguns equipamentos que medem a composição química da atmosfera de várias maneiras. Diferentes instrumentos como barômetro, sensor de vento, amostrador de CO2, material particulado da atmosfera, gases e assim por diante, dentro de um sistema que pudesse funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano, sempre entre menos 20, menos 30 ou até menos 60 graus abaixo de zero. Então fazer todos esses instrumentos coletarem os seus dados e eles serem organizados em um data logger e depois transmitidos, né, via uma anteninha no sistema por satélite e aí distribuído no mundo, é realmente um grande desafio. Um esforço nacional e com recursos nossos, inclusive a logística montada por nós. Ou seja, foi tudo feito numa escala menor e que mostra que nós conseguimos fazer coisas e às vezes não é só a questão de recursos financeiros, é questão de ter boas ideias. Ao redor do módulo, nós tínhamos que fazer outras investigações. Um grupo de geofísica estava tentando determinar a espessura de gelo naquela região
que ultrapassa os 900 metros. Nós tínhamos outro grupo fazendo a amostragem do gelo e neve através de perfurações. Testemunhos de gelo nada mais são do que amostras coletadas a partir de uma perfuração, né, sobre o manto de gelo. Vai representar a precipitação, né, ao longo do tempo que ocorreu naquela região de coleta. Basicamente, nós temos que entender que as geleiras do mundo, inclusive o manto de gelo da Antártica e da Groenlândia, são formados pela acumulação de neve através de milhares e milhares de anos. E essa neve nunca derrete, no caso do interior da Antártica. O testemunho de gelo ele é um registro, né, que me permite entender como que era a química da atmosfera no passado. É como retornar no tempo. A melhor técnica hoje que nós temos é a técnica de testemunhos de sondagem de gelo. Atualmente, a que tem a melhor precisão, a melhor resolução, ou seja, nos dá informações, por exemplo, como o clima foi no verão de 1910, no verão do ano 800, se houve erupções vulcânicas no passado. Então o que os cientistas fazem? Eles vão no interior da Antártica, perfuram esse gelo e eles sabem que quanto mais profundo, mais longe eles estarão retornando no tempo. Coletam essas amostras. Nós aqui no Brasil conseguimos analisar a amostra de 500 anos atrás, quem sabe 600 anos, é o máximo que nós conseguimos perfurar, mas alguns colegas meus russos e franceses já pegaram gelo de 800 mil anos atrás. O Centro Polar e Climático da URGS é, antes de tudo, um centro interdisciplinar sobre as regiões polares e interações com o resto do planeta, mas, é claro, no nosso ponto de vista, com a América do Sul. O meu enfoque científico sempre foi a mudança climática global e seu efeito na Antártica, e aí o Criosfera está lá medindo isso, e como esta mudança afeta entre a Antártica e o sul do Brasil, ou especialmente Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O que nos interessa é como o Oceano Austral, esse enorme massa de água ao redor da Antártica, e o próprio continente antártico, seu manto de gelo, controla e afeta o clima brasileiro. O entendimento do atual cenário de mudanças do clima, ele é melhor explicado quando a gente compreende o que acontece nas regiões polares. No nosso caso, o foco ainda é a Antártica, e o entendimento do clima do interior da Antártica, suas respostas com as mudanças do clima no passado, no presente e no futuro, nos ajudam a prognosticar ou prever de uma melhor forma essas conexões com a América do Sul, em específico o Brasil. Meu nome é Isaías, eu sou funcionário aqui do Centro Polar e Climático e trabalho aqui desde 2009. Fui o primeiro funcionário do centro. Eu vim com a proposta de trabalhar no laboratório de glacioquímica, que era um laboratório que estava ainda numa fase embrionária, e a gente tinha a ideia de instalar um sistema de análise de testemunhos de gelo. Nós temos um laboratório de análise de testemunhos de neve e gelo. Isso envolve câmeras frias, salas limpas, laboratórios ultralimpos, onde nós podemos analisar as amostras de neve e gelo em concentrações ultra baixas. Na sala limpa, então, a gente trabalha com um rigor bem grande. A gente tem que trabalhar, inclusive, com roupas especiais para evitar a contaminação, né? A gente sempre busca o menor risco possível, né, de contaminação dessas amostras. Coletado o testemunho de gelo na Antártica, o que nós fazemos? Primeiro, nós temos que manter em estado sólido. A temperatura do gelo muitas vezes está a menos 40,
você tem que manter uma condição similar. A amostra ensacada, protegida, colocada em caixas de isopor muito fortes, específico para esse tipo de amostragem, transportado em avião direto para uma câmara frigorífica no sul do Chile. E do sul do Chile, na verdade, na cidade de Punta Arenas, nós transportamos ou para o Brasil, vem direto para Porto Alegre, ou vai para o Climate Change Institute, que fica na Universidade do Maine, no estado do Maine, nos Estados Unidos. A proposta do Criosfera 1 no interior da Antártica seria para nós que há quase 2 décadas trabalhamos na região antártica, de mostrarmos o nosso amadurecimento e invadirmos um território ainda não explorado pelos brasileiros. Os 14 milhões de quilômetros quadrados do continente antártico cobertos por gelo, eles não têm nenhuma estação científica brasileira, ou não tem um sistema, né? Não tinham um sistema de coleta de dados para a ciência operativa. Então o Criosfera 1 foi esse grande passo. Hoje nós nos sentimos confiantes, seguros de que temos condições, temos visão, temos treinamento para operar e trabalhar ciência no interior da Antártica. Hoje a comunidade científica, isso é mais de 98% dos cientistas, tem claro que a intensificação do efeito estufa leva a um aquecimento atmosférico. O termo correto é falar em mudanças climáticas globais ou na escala global. Nesse cenário, nós estamos vendo mudanças nos padrões de clima. Derretimento de geleiras, retração de geleiras de alta montanha, desprendimento de plataformas de gelo, aumento da temperatura do planeta, ondas de frio, ondas de calor, estiagens, chuvas intensas, etc. São itens, né, que compõem as mudanças ambientais globais. A variabilidade climática do planeta, ela foi sensivelmente intensificada, e ao ser intensificada, ela modifica um pouco mais a sua rotina, a sua distribuição. E isso então implica em eventos severos. Na verdade, o sistema climático está tentando se readaptar a uma nova condição energética na superfície do planeta e na sua atmosfera. Nós sabemos que a atual tendência da temperatura de aquecimento do planeta, ela não é explicada por forçantes naturais, ela não é explicada por nenhum mecanismo conhecido na história do planeta como um todo, se não incluirmos as atividades humanas. Queima de combustível fóssil, mudança e uso e cobertura do solo, desmatamento e assim por diante. E a minha ciência, inclusive, a ciência dos testemunhos de gelo, foi ela que proveu as informações mais claras da influência do homem na composição química da atmosfera, ao demonstrar pelos testemunhos de gelo que ao longo dos últimos 800 mil anos, nunca a concentração do CO2, o dióxido de carbono e o metano, o CH4, foram tão altas como são hoje. A criatividade, eu acho que é algo ímpar, né? Então, muitas vezes, uma pergunta muito simples, uma inspiração, né? Ela resulta em um grande avanço. O papel da ciência é provocar essa criatividade, é provocar a busca pelo melhor entendimento da vida, do sistema natural, do sistema como um todo. Principalmente as ciências ambientais estão nos indicando que nós temos limites do que nós podemos fazer com esse planeta, o que nós poderemos retirar, saber realmente até onde nós podemos e, eu acredito, mudar o nosso modo de vida. E a ciência é a única luz que nós temos nesse caminho para uma avaliação dos nossos valores, nossas ambições, atingirmos uma maneira de ter um equilíbrio
com o sistema natural. Caso contrário, nos leva a uma destruição desse único planeta que até o momento nós conhecemos que tem condição de ter vida, pelo menos dessa maneira que nós somos.